Oi, tudo bem? Acho que é o nosso terceiro vídeo aqui já. E achei interessante essa imagem, uma cadeira e eu não estou na cadeira. Às vezes eu gosto de sentar no chão. Tá um pôr do sol aqui tão maravilhoso, olha só a luz. Poderia estar aqui, né? De frente para essa luz. Mas vou ficar pro lado de cá. Mas tá lindo demais o pôr do sol aqui na minha janela. Liguei a câmera. Surgiu um silêncio absoluto aqui em casa e eu falei, por que não gravar alguma coisa que a gente possa desenvolver um tema interessante. Vamos falar sobre medo hoje? Vamos falar sobre medo porque medo é um assunto tão amplo e ao mesmo tempo tão importante a gente falar sobre isso. Porque o medo... Já refletiram sobre o medo? O medo, ele é algo divino, né? O medo, ele te alerta. O medo, ele te proporciona segurança, né? Sem o medo, a gente seria como crianças, né? Seríamos como animais impensantes. Sem o medo, a gente não estaria mais aqui, com certeza. Porque o medo, ele nos coloca num lugar sempre de alerta e uma necessidade de uma segurança fora do comum. Né? O medo, ele existe para a nossa sobrevivência. Fisiologicamente, o medo está aqui para que a gente sobreviva, né? Então, o medo, ele é, acima de tudo, um propósito que nasceu conosco, né? Propósito que veio conosco no nosso DNA, nos nossos genes, ele já está aqui. Mas o medo, ao longo da nossa vida, ele foi nos colocado de diversas maneiras, né? Na nossa própria criação, né? Como os nossos pais, quem nos criou, a forma como eles veem o medo é a forma com que eles vão nos ensinar sobre o medo também. Então, o medo, ao longo da nossa vida, vários pontos de medo vão nos adicionar ao decorrer da nossa caminhada. E com isso tudo, né, não vou adentrar nesse assunto do medo, porque não é para esse tipo de vídeo hoje. Hoje a gente vai fazer um levantamento, uma conversa bem sóbria sobre o medo, porque é importante a gente ter isso como noção de vida. Eu acho que muitas pessoas às vezes nem pensam sobre isso, né? Nem refletem sobre coisas simples do dia a dia e da nossa vida como ser humano. Então a gente vai falar sobre o medo, para que num próximo vídeo a gente aprofunda mais sobre ele, tá? E no decorrer da nossa vida, por traumas e por formas de lidar das pessoas que nos criam, né? A gente vai adicionando pontos de medo de formas diferentes, né? Inclusive tem rodado um vídeo aí, esse vídeo é muito famoso, que são várias crianças sentadas no chão e eles colocam vários animais peçonhentos em volta das crianças, né? Claro que sem nenhum perigo de envenenamento, etc. Mas são animais peçonhentos que qualquer pessoa adulta sentiria pavor de estar próximos a eles. E as crianças estão ali tocando como se nada tivesse acontecido. Ainda não foi apresentado a elas o que aqueles animais são, né? Então elas não têm noção. Então o medo é sim nos apresentado no decorrer da vida de diversas formas. Isso aqui, não faça isso vai te fazer mal, tá? Não toca nisso. Não vai por esse caminho, pelo amor de Deus, porque se você for por aí, você vai cair, vai quebrar a perna e sei lá o que vai acontecer com você. Não vai por aí. E no dia a dia, no decorrer da vida, da história, a gente foi se adestrando a não experimentar muitas coisas, né? Pelo medo. Não por nós termos vivenciado alguma coisa, mas por alguém ter apresentado o medo em situações
esporádicas para nós, para que a gente não faça aquilo. E o medo foi implantado de alguma forma. E o medo, de alguma forma, foi implantado em outro momento. E o medo ali estava. E o medo ali, e o medo ali, e o medo lá. E você foi crescendo. E as notícias surgindo. A televisão falando algo. A internet te mostrando outras coisas. E é tanta coisa que floreia, que fica ao redor das nossas vidas no dia a dia, que sim, se a gente não se atentar, um medo que já não é mais o fisiológico, natural, instinto, não é mais aquele medo que me freia, é um medo que foi me colocado, mais um medo que floreia hoje tudo que se pense, que se fale sobre a vida. Então, hoje em dia, nós, como seres humanos, a gente tem que refletir muito sobre o que nós vemos, quem são as pessoas que nos rodeiam, o que elas falam, o que nós nos alimentamos, o que eu penso, como eu penso, quem eu sou. E como está a minha reação com o medo? Será que eu tenho deixado de fazer algo por medo? E aí o medo, ele é muito floreado em diversas formas. O medo externo e o medo interno. Será que eu estou deixando de fazer alguma coisa por medo? O medo do que vão pensar? O medo de fracassar? O medo de falarem mal de mim? O medo de não dar certo? Será que eu saio de casa hoje? Será que vai acontecer alguma coisa? Ai, meu Deus, será que eu consigo dormir bem? Mas ele não chegou em casa ainda, será que aconteceu alguma coisa? Como que você controla isso, né? Eu acho que o medo é importante, mas o medo em excesso, ele paralisa. E ele paralisa muito. Ele paralisa você conseguir chegar em lugares altos, porque o medo, ele paralisa simples atos do seu dia a dia. Por exemplo, eu tenho medo do que vão pensar de mim. Logo, eu não vou fazer aquilo porque, nossa, se eu fizer, o que vão pensar de mim se por acaso der errado? Você não te deu nem a chance de tentar. E sabe o que vai acontecer se der errado? E se der certo? Vai continuar a mesma coisa. As pessoas vão continuar sendo elas mesmas. O que vai mudar vai ser para você. E se der errado? Ótimo. Aprendi. Serviu de lição para alguma coisa. Se der certo? Ótimo. Melhor ainda. Estou no outro patamar. Vamos para a próxima etapa? Então, o medo, ele te freia. E aí, voltando a falar um pouquinho de imigrante, né? Porque a gente está falando uma série sobre isso. O imigrante, ele tem muito medo, eu acho. Assim, a maioria chega com medo muito grande do idioma. Pouquíssimos chegam aqui falando inglês já, né? Eu cheguei aqui falando inglês, mas o meu marido, ele não falava nada. E curioso é que eu que falava inglês e ele tinha menos medo do que eu de falar com as pessoas. Eu acho que eu tinha dentro de mim, sim, esse pudor do tipo, não que eu não fale certo ou que fale errado, mas eles vão pensar que eu sou imigrante mesmo, porque vão perceber pelo meu sotaque que eu não sou daqui, né? Então eu tinha aquele pudor, aquele medo dentro de mim. Ao decorrer da minha história, da minha vivência aqui, esse sotaque que eu carrego hoje, que todos nós carregamos, para mim é motivo de muito orgulho. Por toda a história que eu construí e por quem eu sou hoje, o que eu construí na minha vida aqui, eu penso, mas eles vão perceber sim que eu sou imigrante e que quero que percebam mesmo, porque
ai deles se eles questionarem qualquer coisa sobre mim e eu vou falar o que eu construí nesse lugar e o que eu continuo construindo e o que eu quero construir ainda. E com muita garra, com muita coragem e orgulho, eu tô seguindo em frente, mesmo sendo imigrante. Mas já o meu esposo, voltando lá atrás, ele nunca teve esse pudor de medo. Eu lembro que ele não falava nada, praticamente nada. E ele sem medo nenhum, ele chegava nas filas do mercado, ele puxava assunto com o senhor. E numa outra fila ele puxava assunto com uma senhora. Eu até hoje eu não puxo assunto, porque não é da minha personalidade. A gente também tem que compreender que nós somos de formas diferentes. Já dele, ele é dessa forma. Então isso de não ter medo, não ter pudor, nossa, como foi importante para ele. Hoje ele aprendeu a falar o inglês aqui, conversando, estudando. Ele fala fluentemente hoje. Ainda aprendeu a falar um outro idioma por trabalhar com pessoas que falavam esse idioma. E ele também, sem medo nenhum, foi falando e foi aprendendo. E hoje ele fala mais outros idiomas. E isso abriu um leque de oportunidades para ele no ramo que ele trabalha e no que ele se tornou hoje. Então, o medo, ele nos paralisa. Não fique com medo. Independente se você é imigrante ou não, o medo é para todos. O medo, ele fala com todas as pessoas. Se você perceber que o medo está te paralisando por alguma coisa, qualquer coisa que seja, ou interna ou externa, pense, reflita. Onde eu estou nesse processo? O que eu preciso fazer para sair dele? Aonde ele está me paralisando? Se aonde eu quero chegar, isso está me paralisando, o que eu tenho que fazer para sair desse lugar? E nisso você vai refletindo todos os dias e vai agindo, não adianta pensar. Porque se você pensar muito, sua cabeça vai explodir. Você tem que pensar, agir, pensar, agir, pensar e agir. E chegando lá, eu tenho certeza que cada passo, pouquinho em pouquinho que você fizer todos os dias, você vai conseguir passar por cima do medo e chegar no seu objetivo, tá? Esse é um vídeo de mais do que motivação para você, de um entendimento sobre algo que está em todos nós, que repercute a vida de todo mundo, de todas as pessoas. E é importante que a gente entenda o nosso lugar, o que a gente sente, aonde eu tô, aonde eu quero estar, e o que eu preciso fazer para chegar lá. O que eu preciso eliminar também para chegar lá. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi um vídeo breve, mas eu tenho certeza que trouxe algo de significado para a sua vida também. Se você gostou do conteúdo, não deixe de curtir, não deixe de se inscrever. Continue aqui comigo. Vamos construir alguma coisa juntos aqui, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.